pessoal, boa tarde a todos. É uma honra para mim, professor, muito grande poder fazer essa mentoria com o senhor, porque eu sou uma grande admiradora, fã mesmo do seu trabalho. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui hoje também já tiveram a chance, a oportunidade de trabalharem junto com o senhor, seja sendo aluno seu na Fundação Dom Cabral e em outros trabalhos também. Então, quem aí conheceu o professor Michel, comentem aí no chat. E a gente vai falar um pouco sobre o modelo Fourier de análise dinâmica de capital de giro, né, criado justamente por ele, Michel Fourier. E antes da gente falar especificamente disso, eu queria que Fourier comentasse um pouquinho, se apresentasse e falasse um pouco dessa história, da jornada. Eu acho interessante a gente conhecer a história do professor um pouquinho mais, e a partir disso também a gente depois entra já para essa parte mais técnica. E aí, como é que eu quero fazer? Eu vou mostrar um pouquinho da situação das pequenas empresas no Brasil, e a partir disso a gente vai discutindo aqui algumas ideias, algumas possíveis soluções para a situação dessas empresas. Eu vou mostrar de acordo com uma pesquisa do Sebrae recente, que foi feita no mês de maio, então acho interessante a gente dar essa contextualizada também. Professor, então, muito obrigada, seja muito bem-vindo aí à nossa mentoria. Só para contextualizar o senhor, as pessoas que estão aqui participando da mentoria são contadores, né? Tem contadores formados, tem estudantes também, mas todos aí na profissão mesmo de contabilidade, e todo mundo aqui está muito saliente, né? Está muito interessado em saber um pouquinho da sua história e um pouco mais sobre a utilização do seu modelo. E para mim, falar, boa Sim, tarde para todos. Boa tarde para todos. Professor. Primeiro, peço desculpa para o sotaque ruim, o sotaque francês ruim, mas estou saindo de confinamento, então provavelmente eu tenho um cheio de naftalina e o sotaque também tem cheio de naftalina. Infelizmente, cada ano eu volto para o Brasil para dar um curso na Fundação Dom Cabral em agosto, mas infelizmente o que me dá a oportunidade de retomar um pouco renovar o meu português, mas infelizmente esse ano não vai ser possível por causa do vírus, do coronavírus. Você está me ouvindo lá, Fernanda? Não sei. Olá? Olá. Não sei se tem algo... Sim, professor, desculpa, meu microfone estava mutado, mas sim, a gente está ouvindo o senhor perfeitamente. Muito bem. Então, você queria saber do tempo antes do elefante no campo de Minas Gerais, na minha época do ciclo passado? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, eu tive a oportunidade de vir ao Brasil para dar um mês de curso para executivos, no que na época não era a Fundação Dom Cabral, era o Centro de Extensão da PUC, da Universidade Católica. E aí o professor que estava o gerente do curso de extensão, Emerson de Almeida, que virou um grande amigo, meu melhor amigo brasileiro, me pediu para dar um curso de uma semana para executivos brasileiros no qualquer assunto que eu queria escolher. E ele organizou para mim uma
visitas com executivos brasileiros para saber do que eu poderia falar de interessante. Tivemos em 75, imagina, 45 anos atrás. E aí eu descobri que algo muito interessante. Na época, era uma época de inflação forte, né? Não a época da inflação maior no Brasil, mas já tinha uma inflação notável. E o diretor financeiro, as pessoas que eu encontrava, me falaram de lucro da inflação, de fazer com uso da inflação que gerasse lucro. E a explicação era o seguinte: a empresa teria que comprar matérias-primas, e eu vou comprar matérias-primas para um preço unitário de 100, vamos dizer. E quando era mais fácil para empresas comerciais, mas o mesmo aconteceva com empresas industriais. E quando a empresa vende o estoque de matérias-primas, vende o estoque de matérias-primas para 120. Então, é o lucro da inflação de 20. Né? Parece simples. Então, para mim, fazer o máximo de lucro, me explicava o gerente, eu tinha que comprar o máximo de matérias-primas, ter o máximo de estoques possível, de estoques de matérias-primas possível, para gerar esse lucro da inflação de 20 para cada unidade de estoques. E aí, minha pergunta era, bom, muito bem, mas quando o senhor vendeu o estoques para 120, a que custo o senhor vai comprar mais estoques de matérias-primas? Bom, eu compro, a resposta era simples, eu compro a 120, mas eu vou vender a 140, então vou fazer outro lucro de 20. E aí, a minha colocação era, para aí, quando você vende o estoque, tem que vender para substituir, quer dizer, você vai comprar a 120, então esse lucro é um lucro puramente ilusatório, não? Puramente de fachada. Não? E, então, o senhor sobre esse lucro vai pagar imposto, assim, mas a correção monetária, blá, 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 blá. Sim, mas em termos de liquidez, você nunca vai recuperar este lucro e você tem que investir dinheiro. Mas são contas circulantes. Assim, não, mas não são circulantes, são cíclicos. E aí isso é investimento que custa em liquidez. E é assim que nasceu o modelo. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais do modelo, professor, porque na academia a gente aprende essa análise de capital de giro um pouco diferente da que o senhor propõe, né, onde o capital de giro ele é calculado com base no ativo circulante e o passivo circulante. E Sim. eu gostaria que o senhor explicasse qual que é a grande diferença do seu modelo, a proposta que o modelo do senhor propõe, que é uma visão diferente dessa que a gente aprende na academia sobre cálculo de capital de giro. Duas coisas. Primeiro, o capital de giro fica positivo quando os ativos circulantes são maiores do que o passivo circulante. Não é? Uhum. Então, você tem um capital de giro positivo do lado do ativo. É um pouco estranho de encontrar um capital do lado do ativo, não é? Tem algo errado. O capital de giro não pode ser do lado do ativo. Então, o capital do giro do modelo tem o mesmo valor do que o capital circulante líquido. Capital circulante líquido do lado do ativo. Ativo. Uhum. Não dá sentido. Então, uma vez que
você entendeu o problema do que eu falei dos estoques, não? De fazer lucro com a inflação dos estoques. Você entendeu o conceito de ativo cíclico. Então, você tem ativo cíclico de estoques, depois ativo cíclico de clientes, porque é a mesma coisa, e você tem passivo cíclico dos fornecedores, para fazer simples. Numa boa, para quase a maioria dos casos, você tem ativo cíclico maior do que o passivo cíclico. Quer dizer, aí você tem uma necessidade de financiar a diferença entre ativo cíclico e passivo cíclico. Uhum. Essa diferença eu chamei de necessidade de capital de giro. Sim. Se eu tenho uma necessidade de capital de giro, eu tenho que definir qual é o capital de giro. E para definir o capital de giro, tem que ser algo do lado do passivo, que é capital que vai financiar a necessidade de capital de giro. Então, a diferença entre o passivo não circulante e o patrimônio líquido, os recursos de longo prazo, que é capital de longo prazo, uma fonte de fundos de longo prazo, e ativo não circulante, que é o uso de longo prazo dessa fonte de longo prazo. A diferença entre os dois, que eu chamo de capital de giro, é igual ao capital circulante líquido. Exatamente igual. Mas o significativo é completamente diferente, porque aí tenho capital, uma fonte de fundo permanente, que eu posso usar para financiar minha necessidade de capital de giro. Basta, e ponto. Está tudo. Eu vou até compartilhar a minha tela aqui, professor, para poder mostrar isso no balanço para o pessoal até entender melhor. Vocês estão entendendo, gente, a diferença? Capital circulante e líquido, capital de giro, eles têm exatamente o mesmo valor, mas a forma de interpretar esse significado que é diferente. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, que eu acho que vai ficar mais claro de entender. Professor, então, explica um pouquinho para nós o que seria uma situação financeira excelente com base nesse conceito. Então, onde que está o capital de giro aqui? Onde está a necessidade de capital de giro? O senhor está vendo o meu balanço aqui na tela? Sim. Então, vamos começar com a necessidade de capital de giro. Esse exemplo de estoques que volta na época da inflação, na época do dinossauro da inflação, é uma necessidade que surgiu através da diferença entre o ativo circulante líquido e o passivo circulante líquido. Cíclico, pardon. Aqui, o ativo circulante cíclico, desculpa, o cíclico para mim é mais fácil. O ativo cíclico e o passivo cíclico. No caso, o ativo cíclico é menor do que o passivo cíclico, o que é relativamente raro, é uma situação, sobretudo em sector de distribuição de supermercados, de distribuição de supermercados, mas c'est também de seguro, de aviação civil, de companhia aérea, que recebe dinheiro antes de cobrar clientes. Bom, uma situação de alguns
sectores e, às vezes, é uma situação de empresas muito dinâmica. Por exemplo, é a situação da Amazon. A empresa Amazon é realmente a fonte de valor da Amazon, o cerne do modelo de negócio da Amazon é exatamente isto. É a possibilidade de gerar dinheiro através do cíclico. Normalmente, as empresas necessitam de dinheiro. E por isso que quando a empresa necessita de dinheiro, quando o ativo cíclico é maior do que o passivo cíclico, que não é o caso aqui, há essa necessidade, eu chamo de necessidade de capital de giro, e é positiva. Isso é. Isso é. Neste caso, a diferença entre o cíclico, o ativo cíclico e o passivo cíclico são os dois segmentos com a flecha vermelha, e poderíamos fazer uma outra flecha vermelha abaixo para mostrar a diferença entre o ativo cíclico e o passivo cíclico. Essa diferença. Uma diferença. E a diferença é do lado do ativo, quer dizer, é um uso de fundo, uma necessidade de fundo, e essa necessidade de capital de giro há que financiá-la com uma fonte de fundo de longo prazo, porque essa necessidade é de longo prazo. Qual é a fonte de longo prazo que a empresa tem? A empresa tem uma fonte de longo prazo que é o passivo não circulante. Inclusive, aqui, o passivo não circulante vai incluir o patrimônio líquido. Então, é uma fonte de longo prazo que não é todo disponível para financiar minha necessidade de capital de giro. Por quê? Porque uma parte dessa fonte de não circulante está usada para um uso também de longo prazo, que está o total do ativo não circulante. Então, a diferença entre os dois, o passivo não circulante, menos o ativo não circulante, é uma fonte de capital que está disponível para financiar a necessidade de capital de giro. Está certo? Veja bem que a diferença... consegue lembrar de alguma empresa nessa estrutura, professor? A empresa da Amazon, por exemplo. A Amazon é incrível, porque o passivo não circulante é bem maior do que o ativo não circulante, e a necessidade de capital de giro... não, com essa estrutura, desculpa, não. Essa estrutura... A Amazon é esta estrutura, onde ela tem um NCG negativo. Exato, desculpa. A outra é mais uma estrutura de bens industriais, não? Indústria. Do setor, não sei, siderúrgico, setor mecânico, setor de produção industriais, bem mais nesse tipo de estrutura. Agora, você pode verificar que o meu capital de giro, a diferença entre passivo não circulante e ativo circulante, e o montante é exatamente igual à diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Mas no ativo circulante, eu fiz uma diferença entre ativo circulante cíclico e ativo circulante errático. O senhor pode explicar melhor o que é cíclico e errático? Bom, cíclico é o que é ligado às operações da empresa. O mais simples é estoques, mais clientes, menos fornecedores. Quer dizer, todas as contas do balanço que estão ligadas à operação, ao ciclo financeiro da empresa. O ciclo financeiro da empresa, não sei se dá para, talvez é um pouco cedo para entrar nesse detalhe. Então, o cíclico é realmente ligado ao ciclo de produção e ao ciclo de arrecadamento de contas clientes e de pagamento das contas fornecedores. Tudo que está ligado ao ciclo operacional da empresa.
os ativos erráticos não são ligados ao ciclo. Então, vão variar. Errático significa, em latim, errático é o que pode variar um pouco de maneira quase caótica. Caótica é um pouco exagerado, mas difícil para prever. É difícil para prever. O conteúdo desses contas ativos circulantes erráticos são contas financeiras, são depósitos, são contas similares a caixa, conta de caixa. E no ativo, caixa, e no passivo? E no passivo, contas de bancos de curto prazo, empréstimos de curto prazo, tipicamente. Empréstimos de curto prazo. Então, aí é uma dica muito importante o que eu vou falar aqui. A diferença entre passivo circulante errático e ativo circulante errático é o que eu chamo de saldo de tesouraria. O saldo de tesouraria, no caso do balanço aqui, é um saldo negativo, quer dizer, o ativo circulante errático são menor do que o passivo circulante errático. Então, a diferença sendo negativa, a diferença é do lado do passivo. A tesouraria não é positiva, a tesouraria positiva seria do lado do ativo. Quando a empresa tem tesouraria, a empresa, tem, onde que estou aqui? A empresa tem caixa, não sei se você dá para me ouvir? Sim, sim. Eu acho que eu... não. Talvez você não me vê, mas pouco importante, não tenho nada interessante a mostrar. Então, a diferença entre um saldo de tesouraria positivo e um saldo de caixa disponível para a empresa, e o saldo de tesouraria negativo é um saldo de necessidade de financiamento de curto prazo pelos bancos. A empresa precisa de financiamento a curto prazo. Bom, o problema aqui é que esse saldo é um saldo errático, quer dizer, é difícil de prever qual é a necessidade de empréstimos de curto prazo com bancos. Difícil de saber como o saldo de caixa vai evoluir, já que os componentes são erráticos. Mas, se você verificar que o capital de giro menos a necessidade de capital de giro dá um saldo, quando esse saldo é positivo, é o saldo de tesouraria positivo. Quando esse saldo fica negativo, é o saldo de tesouraria negativo. Então, você tem uma possibilidade de definir o saldo de tesouraria. Não é a definição que eu chamo por dentro. A definição por dentro é a definição a partir do ativo errático e do passivo errático. É a definição por dentro. Aqui temos uma definição por fora, que é bem mais fácil para prever, porque é a diferença entre capital de giro e necessidade de capital de giro. Capital de giro está ligado a longo prazo, a estratégia a longo prazo da empresa, estratégia de financiamento de longo prazo, estratégia de investimento de longo prazo, menos a necessidade de capital de giro que está ligado ao ciclo financeiro da empresa, e o ciclo financeiro da empresa vai refletir as vendas, as operações e os prazos de produção, os prazos de pagamento aos fornecedores, os prazos de pagamento dos clientes, que são componentes muito estáveis. Então, é bem mais fácil de prever através de capital de giro menos necessidade de capital de giro, de prever o saldo de tesouraria, quer dizer, a definição por fora
é bem mais fácil do que a definição por dentro. Tá certo? É verdade, professor, a gente usa mais a definição por fora. Aqui eu vou. É mais fácil achar o saldo de tesouraria desta forma, porque é mais fácil classificar as contas cíclicas e o capital de giro do que classificar as contas erráticas. Professor, agora eu queria que o senhor mostrasse qual que é o problema da gente ter uma estrutura de capital desta forma. Pré-insolvente é pouco duro. Vamos dizer que essa situação financeira mostra a necessidade de fazer algo. A empresa aqui pode melhorar ou piorar. A empresa vai piorar se a necessidade de capital de giro que é positiva aumenta, se o capital de giro que é negativo fica... Não, desculpa, não, é o tipo 3 que precisa. E você tem razão. Tipo 4 pode... Desculpa. Tipo 3 é uma situação onde há que monitorar o que está acontecendo. Tipo 4... O tipo 3, ele pode melhorar ou piorar. Exato. Se ele piorar, ele Exato. vai nessa situação. Exato. E se ele vai piorar, isso é realmente para o insolvente. Aí há que realmente tomar cuidado com o que vai acontecer. Aqui você tem uma necessidade de capital de giro positivo, quer dizer, o ativo circulante cíclico é maior do que o passivo circulante cíclico. O capital de giro, que é o capital de fontes permanentes para financiar essa necessidade, sendo negativa, você tem duas necessidades. Uma necessidade de financiar, uma necessidade de capital de giro que precisa de financiamento, e você tem o ativo não circulante que também não são financiados com fontes de longo prazo. Então, você tem duas necessidades. O ativo não circulante maior do que passivo não circulante, quer dizer capital de giro negativo, ou, assim você escreveu aqui, todo o seu patrimônio líquido, os seus recursos de longo prazo, que estão não suficientes para financiar o uso de longo prazo que é o ativo não circulante, mas uma necessidade de capital de giro que também não está financiado com fontes de longo prazo. Então, os dois são financiados com passivo errático. Bom, o passivo errático, por definição, porque é errático, não vai ser necessariamente renovável. Veja bem, numa situação como a situação onde estamos hoje em dia. Hoje em dia temos uma atividade com talvez muitos estoques, porque a empresa não consegue... a empresa está produzindo ou está com estoques de produtos de matérias-primas que não entraram no processo produtivo, porque a empresa não pode produzir porque o confinamento, vamos dizer. Então, tem estoques de matérias-primas, estoques em andamento e estoques de produtos acabados. E quando a empresa vai começar a poder vender, a empresa vender a clientes que talvez não tenham dinheiro para pagar de repente, então o cliente vão querer
vender a prazo. Os fornecedores queriam ser pagos, então a empresa tem essa necessidade para financiar essas necessidades. As empresas usam empréstimos bancários. Bom, os bancos, numa período como este, ambos vão querer ser pagos. E empréstimos de curto prazo, então, chegou a hora de pagar. Empresas, por favor, pague-me. Pague-me para a necessidade de capital de giro e também para o ativo não circulante que eu estou financiado ativos fixos, com recursos de curto prazo. A empresa também, o banco também tem um saldo de tesouraria. A diferença com empresas industriais ou comerciais é que um banco não tem um saldo de tesouraria que pode ser definido através do capital de giro e da necessidade de capital de giro, porque o banco não tem necessidade de capital de giro. O banco tem um saldo realmente errático. Então, quando o saldo errático sobe, o banco tem que ser reembolsado. O crédito bancário, o banco vai usar todas as garantias que ele tem para ser reembolsado. Então, a empresa vai chegar com um saldo de tesouraria negativo que não vai ser renovado e quer dizer, isso vai levar a empresa à falência. Então, essa situação pré-insolvente, realmente, numa situação quando há um choque econômico, estamos num período de choque econômico, é uma situação que vai virar insolvente, infelizmente, a probabilidade é muito grande, porque o banco não pode renovar o crédito. O banco não tem como, o banco tem que não renovar o crédito. O banco tem que usar todas as garantias que o banco tem para fechar o crédito e o financiamento. E isso acontece num período de choque econômico. Estamos num período de choque econômico. Por falar nisso, professor, eu queria mostrar agora para vocês todos, inclusive para o senhor, como é que está a situação das empresas brasileiras, sobretudo as pequenas empresas, que foram dados coletados do Sebrae. Então, aproveitando aqui, né, o tipo 4 de Florier, que é uma situação insolvente, onde ele disse, né, que poxa, dado um choque econômico, é muito possível que as empresas caminhem para essa situação, para essa estrutura de balanço, né, e aí a gente consegue ver isso com dados. Então, deixa eu mostrar. Fernanda, o Sim. Sebrae foi a primeira instituição financeira a usar o modelo. Já faz 40 anos. O Sebrae utiliza o seu modelo, professor? Desde 40 anos. Poxa, que bacana. Eu dei curso no Sebrae em 76, 77. Bom, eu até fiz aqui um ciclo aqui, né, resumindo, né, esse contexto das empresas, das pequenas empresas no Brasil, dado esse cenário de Covid e de retrocesso econômico, que se inicia com essa queda de faturamento, né, e em seguida a gente falta capital de giro próprio nas empresas, uma vez que não existe ali faturamento, logo não há geração de lucro e, consequentemente, aquele PL ali não é alimentado, né. E no Brasil, não sei como é aí na França, professor, mas o acesso a crédito para pequenas empresas sempre foi muito problemático, justamente por essa
por essa baixa confiabilidade dos bancos nas garantias das pequenas empresas, inclusive em relação aos próprios dados que essas pequenas empresas oferecem, né, pelo fato de não ter confiança naqueles dados, acaba que o banco também não coloca muito as fichas nas pequenas empresas. O governo, professor, disponibilizou uma série de pacotes emergenciais através do BNDES, né, que é o nosso banco aqui nacional de desenvolvimento, porém, essa disponibilização desse crédito e a devida entrega desse crédito nas contas das pequenas empresas é intermediado pelos bancos e estava tendo até o final do mês passado muita dificuldade das empresas de fato conseguir esse acesso, por mais que tenha sido disponibilizado o pacote, a efetiva entrada desse valor no caixa era algo que estava ainda demorando a acontecer, dado a burocracias e entre outras coisas. Uma empresa normalmente as pequenas empresas aqui no Brasil, professor, o senhor deve muito bem saber, não tem muito controle financeiro, né? Então, aquelas que já andavam no escuro no passado, no sentido de fazer ali as suas vendas, as suas compras, muito mais com base num feeling ali do empresário, nesse tete que ele tem para o negócio, mas com muito achismo e pouca decisão baseada em dados, baseada em números, né, e isso torna o Brasil um país extremamente empreendedor, no sentido de que existem muitas empresas no Brasil, mas também com baixa capacidade do empresário em gestão, inclusive gestão financeira. Eu queria falar de uma coisa. No Brasil, e talvez foi na época do modelo que mudou um pouco, mas muito pouco. Na época, os bancos se perguntarem se essa empresa fechar as portas, o que sobra para nós. É isso que o banco realmente, a primeira pergunta que o banco vai fazer. Se essa empresa fechar as portas, o que sobra para nós. E o que o modelo queria fazer com os bancos, é que os bancos passaram a fazer um outro questionamento, como fazer essa empresa continuar funcionando e pagando seus compromissos em dia. Quer dizer, tornar os bancos como contribuidor à economia brasileira, o que realmente é uma mudança de comportamento dos bancos. Sim. Seria muito bom, inclusive, se isso acontecesse claro. na realidade, né? Mas o fato é, assim, eu acredito que com essa digitalização dos bancos, né, eles indo cada vez mais para esse modelo mais de startup, com mais rapidez e agilidade também em acesso a crédito, eu acredito que os bancos mais tradicionais tendem também a tornar esse ambiente menos hostil, né, esse acesso a crédito um pouco menos hostil. E para finalizar aí, né, esse ciclo aí, o excesso de endividamento é algo que já acontecia, né, nas pequenas empresas, justamente pela falta de controle mesmo desse empresário, no sentido também de entender que a única forma de acesso a crédito é através de capital oneroso, né, o que não é verdade, e provocando, consequentemente, uma baixa liquidez nessa empresa, né, ou seja, também, né, um saldo de tesouraria negativo, uma incapacidade mesmo de gerar caixa e de, né, quitar, de cumprir com as suas obrigações, e por conseguinte a insolvência. E aí, sobre a questão de queda de faturamento, né, o
o Sebrae fez essa coleta nesse período de 30 de abril a 5 de maio. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 10 mil empresas, espalhadas aí por todo o Brasil, sendo que dessas 10 mil, 33% eram empresas de São Paulo. Depois eu coloco aí no chat para vocês onde eu peguei essa pesquisa, tá? Tá no site do Sebrae. E aí a pergunta foi: como seu negócio está sendo afetado até este momento pelo coronavírus em termos de faturamento mensal? Então a gente tem aí especificamente as ME e EPPs, né, que são microempresas e empresas de pequeno porte. 88,9% dos empresários responderam que o faturamento das empresas dele diminuiu. E aí, como que ficou também essa questão do faturamento com relação aos meses e aos segmentos, né? Então, aí tem basicamente quase todos os segmentos de atividade, e eles fizeram esse comparativo em relação a março, abril e maio, o quanto esse faturamento, ele diminuiu em relação a uma semana normal, ou seja, uma semana aí que tivesse sido, por exemplo, no primeiro trimestre de 2020, né, de janeiro e fevereiro, por exemplo. E aí a gente começa a perceber uma pequena e muito ainda singela melhora, né, onde a gente teve aí no mês de abril realmente né, um aprofundamento aí, né, dessa discrepância, né, então, por exemplo, aqui na beleza, né, beleza a gente pensa aí, os salões de beleza e tudo. No mês de março, eles tiveram 69% de queda em relação a uma semana normal. No mês de abril, isso já afundou mais no poço, foi para 76%. E agora, com algumas medidas também que já foram adotadas pelo governo em relação a esse segmento, né, a gente teve uma pequena melhora nesse faturamento aí em torno, né, e aí girando aí em torno de 59% a menos, né, então assim, a gente está começando a tentar iniciar, né, uma tendência de subida, né, nesse faturamento, mas é um longo caminho até a recuperação completa desse faturamento se comparado a uma semana normal. Eu entendo, né, assim, eu não sou economista, mas eu entendo que essa ascensão do faturamento das empresas vai ser uma ascensão modesta, né, vai ser uma subida leve, não vai ser, né, enquanto a queda foi muito brusca, né, a subida desse faturamento vai levar mais tempo do que o impacto da queda. E aí, aqui, o interessante, né, que o professor estava falando aí justamente sobre bancos e sobre os empréstimos e tal, e aí eu quis trazer esse cenário aqui, né, onde a pergunta foi: você precisará pedir empréstimos para manter seu negócio em funcionamento sem gerar demissões? Então, a resposta aí da maioria, né, dos empresários, então, entre ME e EPP, eu vi na pesquisa do Sebrae esses PN, e eu não sei exatamente o que significa PN, eu até procurei ali na pesquisa se eram pequenos negócios e qual que é a diferença de pequenos negócios para ME e EPP, eu realmente não consegui entender o que são PN, se alguém puder aí dizer no chat o que são, mas eu realmente, assim, nas pesquisas, geralmente eu foco mais em ME e EPP, porque de fato são os clientes nossos, né, os clientes de contadores aí, como vocês, que são proprietários de escritórios de contabilidade. Então, a gente teve aí, né, 68% das empresas disseram que sim, que elas vão precisar pedir empréstimo para manter seu negócio sem precisar demitir ninguém. E aqui também o Sebrae trouxe uma evolutiva, né, em relação às outras duas edições de pesquisa que eles fizeram. A primeira edição, que é esse gráfico aqui, ela foi feita em março, né, então 54% em março já diziam que precisariam pedir empréstimo. Em abril,
esse valor, né, esse percentual aumentou um pouquinho mais, né, foi de 54 para 54,9. E agora, no mês de maio, né, agora nesse mês que passou, essa necessidade por aquisição de empréstimo, ela está aumentando. E aí eu queria, professor, que o senhor explicasse na sua visão, né, por que está havendo uma necessidade maior das pequenas empresas em adquirir empréstimo e quais são para o nosso papel de contador, né, em estar ali orientando essa empresa nesse momento tão crucial, que é o momento de tomada de crédito, de, né, buscar um financiamento, quais são as boas práticas nesse caso, o que a empresa precisa observar e o que poderia colocar tudo a perder caso ela faça uma decisão errada de aquisição de empréstimo. Bom, não. Normalmente, quando um choque econômico como aquele de coronavírus, que é um choque que não dá para prever, não há muito pouco antecedência, acontece assim de repente. Assim, a empresa vai fechar as portas, não vai vender mais, não vai conseguir operar. Então, a empresa fecha com estoques, com clientes que também não podem operar, que queria não pagar, e com fornecedores que precisam de dinheiro porque também os fornecedores estão num choque. Quer dizer, você tem uma cadeia de choque através de toda a economia, não é? O que vai acontecer com essa cadeia de choque, que normalmente a necessidade de capital de giro é uma necessidade que é cíclico, que vai acompanhar o funcionamento da empresa. Quando a empresa para de operar, não há mais necessidade de capital de giro. Porque a empresa vai recuperar o pagamento de clientes, pagar os fornecedores, então você talvez, mas a empresa não compra mais. Então o choque é que a necessidade é quase invertida, é quase acontece quando a empresa está em liquidação judiciária. O que era uma necessidade vira uma fonte. Mas é uma fonte, quer dizer, os clientes pagam, a empresa paga os fornecedores e a empresa não compra mais estoques. Tá certo? Sim. Então, aí, muito bem. Exceto que quando a empresa vai recomeçar a funcionar, a empresa vai ter que comprar mais estoques, vai ter que começar a produzir, pagar salários, pagar talvez fornecedores com um prazo, mas os fornecedores sendo numa situação também difícil, saindo do choque, vão querer um pagamento acelerado em relação com o tempo normal. A empresa vai querer vender os estoques, quer dizer, vai começar a reduzir o preço para atrair clientes, vai conceder prazo de pagamento aos clientes, prazo dilatado, vamos dizer, fazer desconto, dar mais tempo ao cliente para pagar. Quer dizer, a necessidade de capital de giro que vai existir na época de retomar a atividade vai ser bem maior do que a necessidade normal. Resultado, a empresa precisa de dinheiro, precisa de empréstimos, porque a empresa não tem lucro, ainda não começou a vender. Então, é quase como uma empresa que começa a operar com uma necessidade de capital de giro, nenhum financiamento próprio,
Então, a empresa precisa de dinheiro do banco. Infelizmente, todas as empresas precisam de dinheiro do banco. O banco não tem o dinheiro. Então, a saída do choque é uma saída muito difícil, muito difícil. E aí que a estrutura de balanço da empresa é muito importante. Professor, então eu vou mostrar para o senhor aqui um caso de uma empresa. Eu acho que representa muito bem o que o senhor acabou de falar. Então, nós estamos aqui visualizando os dados dessa empresa de abril de 2019 até março de 2020, né, onde ela oscilou aí por algumas situações. E aí o que o professor disse, pessoal, olha só que interessante, né, a empresa no mês de março pode ser provável que ela tenha fechado as portas, porque a necessidade de capital de giro dela foi caindo. Então, em março, é muito provável, né, que aquela coisa, ela entrou dentro de um casulo, né, ela não tem para quem vender, mas também não tem o que comprar, então, assim, realmente a necessidade tende a zero. Mas aí o que o senhor está falando, assim, até mesmo para essa empresa retomar as atividades, ela precisa restabelecer essa questão. Então, ela precisa chamar de volta os funcionários, ela precisa voltar, né, a vender, para ela poder vender, ela tem que comprar, e aí, por isso que, no caso, no mês de maio, né, a necessidade dessa empresa volta a ficar positiva. É isso, professor? É isso mesmo. Ok, o senhor quer fazer uma análise aí um pouco mais detalhada sobre essa empresa do mês de dezembro até o mês de março? Bom, Nós temos aqui a linha roxa é a necessidade de capital de giro, a azul é o capital de giro. eu não consigo ver onde que está, porque... O senhor não está vendo a minha tela? Não, eu estou vendo, mas não estou vendo a tela. Vamos ver. Não. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Agora sim. Só me dá um yes aí também para ver se todo mundo está vendo a minha tela, tá, né? Ok. Sim. Então, nós temos aqui essa situação, professor. Uma empresa... eu gostaria que o senhor desse uma olhada de dezembro a março. E também, assim, né, o senhor não foi muito animador quando o senhor disse que não tem como, é muito difícil sair de uma situação de choque, mas queremos uma esperança, professor, por favor. Aí, a esperança está com a ajuda do governo, das instituições financeiras estaduais, um choque como o choque de saúde, de sanidade que aconteceu, é culpa de ninguém, mas é um choque que pode levar as pessoas a morrer e pode levar as empresas a morrer. Então, o que alguns governos fizeram é para tentar proteger a gente de parar a economia, para que a gente não morre, pararam a economia. Mas parando a economia, aí a consequência é que a economia, as empresas vão morrer. Então, o governo que salvou vidas através do confinamento, da quarentena e do confinamento, tem que prestar atenção a salvar empresas, porque a consequência do quarentamento é salvar a vida da gente, mas
mas fazer morrer empresas. Então, aí, a solução é uma solução de crise econômica igual à crise sanitária. É a consequência. Então, não há possibilidade da empresa por si mesmo. Bom, aí tem que... Se entramos nos detalhes, é quase como relançar uma atividade. Você tem que tentar vender produtos que os prazos que o cliente vão pagar à vista. Tem que vender, mesmo se os produtos não fazem uma margem pequena, o que importa é quando o cliente pagar. Se o cliente pagar com antecedência, melhor ainda. Tem que vender produtos onde não há que comprar matérias-primas. Então, tem que vender os estoques, o que já está em estoques, primeiro, sim. Uhum. Tem que vender, não sei se... Tem que vender... onde que estou aqui? Tem que vender e tem que começar um ciclo de produção com os produtos onde você tem... Porque você tem uma necessidade de capital de giro para cada produto, na verdade. Cada linha de produto. Então, tem que começar com produtos que têm um ciclo financeiro negativo, uma necessidade de capital de giro negativo. Para retomar o funcionamento. Você falou do Sebrae. O Sebrae fez uma pesquisa, já faz alguns anos, sobre a mortalidade das empresas nascentes, não? E o fator mais importante de mortalidade é a necessidade de capital de giro, que o Sebrae chama de capital de giro, porque todo mundo chama de capital de giro, mas na realidade são empresas que começam com uma atividade sem prestar atenção à necessidade de capital de giro. Vão pensar em termos de resultados, de lucro, mas o foco deve ser na necessidade de capital de giro, para saber qual é a linha de produtos, onde devemos começar a operar, tem que levar em consideração o ciclo financeiro, a necessidade de capital de giro. Um ciclo financeiro negativo e uma necessidade de capital de giro negativa nesse caso, né, professor? Seria adquirir, no caso, estoque que tenha saída antes do pagamento e o recebimento de preferência à vista. Exato. O que acontece, às vezes, um mecânico de carro não tem recebido, está pago antes de fazer o trabalho sobre um carro. Você tem garagem, tem que começar com reparação antes de vender veículos. Quer dizer, fazer uma linha de atividade com necessidade de capital de giro negativo. É mais importante o ciclo financeiro, a necessidade de capital de giro negativo, do que a margem. É melhor vender a margem zero com necessidade de capital de giro negativo. Porque aí o cliente vai ser o banco. Então, mesmo se você vende com uma margem muito pequena, você vai gerar liquidez, vai gerar
uma fonte de necessidade, uma necessidade negativa, então isso vai melhorar a situação de liquidez da empresa. Estamos numa situação assim. Entendi. Porque, no caso, vender com margem, até essa margem virar, de fato, saldo de caixa, demora mais do que, o cliente ali, que já está no ativo circulante, virar caixa. Exato. O tempo de demora de um lucro virar saldo de caixa é maior do que o tempo de um cliente, do recebimento de um cliente ser antecipado para ser à vista virar caixa. É mais importante de receber o preço da mercadoria do que receber o lucro dela. O lucro dela. Estou até anotando isso aqui, professor, que acho que essa é um grande insight. Melhor vender. Se o lucro for 5% do preço da mercadoria, é mais importante de receber o preço da mercadoria numa situação desta. Receber o lucro. Muito bom, professor. Gostei bastante. Pessoal, o que vocês acharam aí da mentoria do professor? Queria que vocês deixassem aí os recados finais. Se vocês tiverem também dúvidas, assim, por mim, eu continuaria nessa mentoria aqui por muito mais tempo, porque, eu não sei se vocês ficaram vendo aqui, vocês ficaram me vendo o tempo todo, enquanto o professor falava, eu ficava, porque realmente, professor, assim, eu admiro muito o seu trabalho. Para mim, assim, eu sou uma grande fã mesmo do seu trabalho. A gente utiliza o seu modelo realmente com muita assertividade, né, para a gente poder diagnosticar uma empresa com possíveis problemas de insolvência. Então, a gente realmente já conseguiu ajudar através, né, do NuConte, através do nosso trabalho, diversas empresas que estavam realmente correndo o risco de fecharem as portas, e o nosso trabalho aqui basicamente é garantir que essas empresas não entrem na estatística do Sebrae sobre mortalidade precoce de empresa. E o modelo que o senhor propôs realmente ajuda muito e muito a gente ter clareza sobre esse diagnóstico de uma forma simples, de uma forma rápida, e isso, sobretudo em momentos de crise, é fundamental a gente ter, né, como se diz, um exame rápido para podermos entender o contexto dessa empresa e, consequentemente, dar a melhor saída para o empresário. Pessoal, amanhã eu vou dar continuidade nesse assunto, né? Eu vou mostrar aqui alguns outros casos de empresa com baixa, né, que tiveram seus faturamentos reduzidos, né, e quais são as consequências disso, o que nós podemos fazer como contadores para ajudar essas empresas. Mas, de toda forma, eu queria também que vocês deixassem sugestões, se possível, se vocês quiserem, né, que eu também aborde algum assunto específico. Professor, pode falar. Não, acaba. Não, eu queria fazer uma sugestão Pode falar. Para aprofundar um pouco e sem o sotaque desgraçado. Tem o site Modelo Fleurier, e estou revisando o site. Eu vou fazer uma tradução em francês e em inglês, mas por enquanto o site em português há várias possibilidades de aprofundar com o site Modelo Fleurier. Exatamente, eu vou colocar aqui o link do site do Modelo Fleurier, é muito esclarecedor, inclusive, assim, tem desde de conceitos básicos até os conceitos avançados, além de aplicações, então, assim,
é fundamental para que vocês conheçam, entendam mais a parte teórica, né, do conceito do modelo, para que a gente realmente consiga fazer as devidas interpretações e análises corretas. Professor, mais uma vez, muito obrigada, muita honra, assim, gratidão do fundo do meu coração. Não sei nem como agradecer, de verdade, por todo o seu trabalho, por tudo que você já fez em benefício das empresas do mundo, né, eu acho que não só no Brasil, e, poxa, pode contar comigo sempre, 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 serei sempre divulgadora e defensora do seu trabalho, e muito obrigada por ter contribuído tanto, mas tanto, com a contabilidade do nosso mundo, do nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até mais, até amanhã. Essa mentoria vai ficar... sim, professor. Peraí, professor. Ai, meu Deus, eu tenho que dar um print screen disso. Já dei. Ai, nossa, assim você me mata, professor. Gente, muito obrigada. Tchau para vocês. Obrigado. Estamos juntos. Valeu, professor. Muito obrigada, gente.